Seguindo aí, alunos queridos, quarto vídeo sobre ato administrativo. Falarei nesse bloco sobre a classificação de atos administrativos. A gente sabe muito bem que dependendo do autor que você adotar, cada um vai classificar de uma forma diferente dentro da ótica que o doutrinador vai ter, que o professor vai ter sobre aquele assunto. Tá? Sugiro você estudar pela classificação para as provas objetivas do professor Eli Lopes Meirelles, que é um clássico, não adianta. Sempre me pergunto, professor, quais são os livros que você indica de direito administrativo, Barroso? Eu falei, olha só, gente, livro bom é aquele que você lê, tá? E assim, no campo do administrativo, você tem 5 professores que são clássicos, né? Assim, que você tem que escolher um deles para dar uma lida. Não que os demais não sejam bons, mas que são os 5 livros que quem escreve hoje, uma doutrina mais moderna, leu esses livros, tá? Obviamente, não é que um é melhor do que o outro, mas só para assim dar aí um destaque. Eli Lopes Meirelles, Maria Silvia Zanella de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello, Diogo de Figueiredo Moreira Neto e José dos Santos Carvalho Filho. São os 5 livros aí hoje que normalmente o examinador dá uma olhada e coloca nas provas. Existem vários livros além desses. Alexandre Maza, um excelente livro. Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, Descomplicado. Professor Odete Medawar, né? Odete Medawar tem um curso de Direito Administrativo Moderno, também assim um curso bacana, bem assim direto. Professor Rafael de Oliveira, tem vários livros para você aí escolher. Pegue um desses livros, dê uma olhada, vê aquela linguagem que mais se adapta à sua realidade e cai para dentro aí, tá? Dos estudos, tá? Do estudo, que certamente você vai crescer nessa disciplina. E aí, eu tenho as minhas apostilas, que eu pego um compêndio desses manuais, coloco ali, boto exercícios, tá? Citando tudo. Eu tenho 14 livros de direito administrativo, tá? Ah, você leu todos ponta a ponta? Consultas, né, a esses manuais, estudando os clássicos, até para você ajudar os alunos a estudar essa disciplina. Então, vou destacar aqui classificação dos atos, tá? Normalmente você classifica o ato, né, se preocupando com os atos gerais e atos individuais. Coloco na minha apostila, tô com ela aberta aqui, ó, no computador. Ato geral. Caracteriza por conter comandos gerais e abstratos, atingindo, portanto, todos os administrados que se encontrem na situação nele descrita. Então, o ato geral ele tem abstração, ele alcança várias pessoas. Você pega aí um decreto que regulamenta uma lei, você pega aí aqueles atos genéricos como resoluções, por que não aí um edital de uma licitação que é genérico e aberto, em que as pessoas podem participar, se preencher os requisitos, tá? É um ato aí geral, tá? O ato individual, definição está aqui na apostila, são aqueles que possuem destinatários determinados, constituindo ou declarando situação jurídica particular. O ato individual é aquele ato que vai incidir no caso concreto, tá? Por isso que alguns vão chamar de ato concreto, porque tem uma relação jurídica que vai ali sofrer a incidência daquele ato administrativo, né? Pega a sua licença para dirigir, pega a sua, né, uma portaria que nomeia o ministro de Estado, uma portaria que deflagra, né, uma investigação policial, ato individual, né, ato individual que basicamente vai recair num caso específico, tá bom? Então, portarias, nomeações, licenças, autorizações. Quando você for estudar as espécies de atos administrativos, espécies onde você estuda cada ato de per si, lá você aprofunda a definição desses atos. Aqui é só classificar dentro de um ponto de vista de determinado autor. Tá? Então destaco aí o ato geral e o ato individual. Na minha apostila eu coloco os atos internos, atos externos, o nome está me dizendo,
Ato interno vai gerar efeitos dentro da administração pública. Ato externo vai ser aquele ato extramuros que vai alcançar, né, particulares administrados. Atos vinculados e discricionários. Os atos vinculados são aqueles atos administrativos cujos, né, elementos estão previstos na lei. Uma licença para dirigir veículo automotor é um bom exemplo, em que basta preencher os requisitos, passar na prova do Detran, que o Detran vai praticar o ato administrativo, ele é obrigado a praticar o ato, tendo em vista que a licença tem os seus requisitos estabelecidos em lei. E o ato discricionário é aquele ato administrativo que tem uma liberdade de escolha quanto à conveniência, quanto à oportunidade, né? Normalmente autorizações, permissões, né? São atos administrativos em que a administração pública tem uma liberdade de escolha para expedir determinados atos, beleza? E vou deixar mais uma classificação aqui que eu reputo importante, é uma das que mais gera confusão entre os candidatos, que a professora Maria de Pietro chama de quanto à formação de vontade, que é o ato simples, o ato composto e o ato complexo, tá? Estou com a minha apostila aberta aqui. Ato simples é o que decorre da manifestação de vontade de um único órgão, seja o órgão unipessoal, seja o órgão colegiado. Então, ato simples, basta um agente, basta um órgão para esse ato se formar. Por isso que a professora de Pietro chama de quanto à formação de vontade. Me dá um exemplo, Barroso. A portaria de um ministro, a portaria de um delegado de polícia, né? Aquele ato administrativo, uma deliberação de um órgão colegiado. É o único órgão, é o único agente, o ato é simples. Cuidado agora. E o ato composto e complexo? Tá aqui, ó. Ato composto é aquele cujo conteúdo resulta da manifestação de um só órgão, mas a produção de seus efeitos depende de outro ato que o aprove. Então, no ato composto, eu vou ter um ato principal e vou ter um outro ato acessório, também chamado de ato instrumental. Foi com essas palavras que caiu aqui no TRT do Rio de Janeiro, primeira região. Se eu não estiver enganado, eu acho que foi a banca, eu acho que foi a OCP ou foi Consulplano, depois você confirma lá. TRT Rio de Janeiro 2017 ou 2018. Tá? A banca cobrou isso, que estava no livro da Di Pietro. Tá? Ato principal e ato acessório. Tá? Então pega aí um ato administrativo principal. Pega aí, por exemplo, a nomeação de um ministro que está ali dependendo de uma aprovação, né, do Senado, né, Federal. Então, quando você tem, inclusive é o exemplo dado pela doutora Di Pietro, tá, da investidura de ministro do Supremo Tribunal Federal, uma vez que você tem nomeação como ato principal e aprovação por maioria absoluta do Senado como ato acessório, tá? Ato composto. No ato complexo, você vai ter manifestação de dois ou mais órgãos para formar um único ato, tá? Dois ou mais órgãos para formar um único ato. Então você pega um tema que era divergente, hoje foi pacificado, que é a aposentadoria. Inclusive questão de prova do Tribunal de Contas da União, banca CESP, UNB, dizendo que a aposentadoria é ato administrativo complexo, que se aperfeiçoa com registro no Tribunal de Contas da União. Tá? Esse é o ato complexo, isto é, dois ou mais órgãos para formar um único ato, ato complexo. Então, ato simples, uma única manifestação de vontade, um único órgão ou agente. O ato composto, ato principal, ato instrumental ou ato acessório. E o ato complexo, duas ou mais manifestações de vontade para formar um único ato administrativo. Tá bom? Então, dentre as classificações, destaco essas aqui para vocês. No mais, aprofunde nos seus livros,
Se não tiver livro, quiser conhecer as minhas apostilas, vai lá no Instagram, Apostilas do Barroso, que você vai ter também um material que vai te ajudar. Beleza? Obrigado aí pela atenção de vocês. Que Deus abençoe o seu estudo. E daqui a pouco eu volto com mais um vídeo sobre as espécies de atos administrativos. Dá aquele like aí, se inscreva no canal, compartilhe, ajude o professor Barroso aí a difundir o trabalho, tá bom? Até já, galera!